Deus vive e peleja por você. Não faltará provisão, pão, veste, azeite. O diabo não leva sua família. O vício não toca seus filhos. O pecado não derruba sua casa. Deus trabalha em você para usá-lo com poder. Assista a esta palavra poderosa com o pastor Isaías de Oliveira. Jezabel estava pregando dizendo que Deus estava morto. É por isso que quando Elias se apresenta dizendo: vive o Senhor. Alguém disse: mas vive ou está morto? Porque Acabe falou que está morto. Jezabel está ensinando que está morto. Agora aparece você estranho dizendo que ele está vivo. Acabe disse: ele está morto. Elias disse: ele está vivo. Ele está tão vivo que eu estou adiante dele. Ele está tão vivo que eu estou na presença dele. Só para você dar um glória. Ele está tão vivo que a tua casa está de pé. Ele está tão vivo que a tua família não afunda. Ele está tão vivo que a porta está sendo aberta. Ele está tão vivo que nós podemos crer no amanhã. Não é assim que diz o hino, irmão? Porque ele vive, temor não há. Alabachore calabai. Aí Elias diz assim, ó: vive o Senhor, vírgula, em cuja presença eu estou. Aí eu gosto disso, irmãos. Camarada, para falar um negócio desse tem que estar com o saldo cheio. Ele diz assim, ó: que segundo a minha palavra não cai chuva do céu e nem orvalho sobre a terra. Irmão, no tempo de escassez, de seca, de estiagem em Israel, poderia parar de chover, mas não parava de cair orvalho. E com o orvalho que caía do céu, muitas das vezes o agricultor sobrevivia com a umidade da noite. Mas Elias, quando se apresenta, ele não fechou a torneira não, ele fechou foi logo o registro. Ele disse: não chove e nem cai orvalho. Ou seja, eu fecho a torneira, mas também fecho o registro, segundo a minha palavra. Eu quero crer que o céu olhou e falou: puxa o saldo desse homem aí. Não, o saldo está positivo. Então debaixo da palavra dele, fecha as comportas do céu. Só que quando ele lança a palavra, Deus se apresenta a ele no verso 3. E a Bíblia diz assim: e apareceu o Senhor a Elias dizendo: Elias, vai-te daqui e vai-te para o ribeiro de Querite. Sabe o que Deus estava dizendo? Elias, sai de cena que quem vai se apresentar aqui agora sou eu. Elias, se esconde que quem vai entrar em cena aqui agora sou eu. Sabe aonde Deus mandou Elias, irmãos? No Querite. Querite é uma palavra hebraica que quer dizer shavat. Essa palavra traduzida em português é cortar do tamanho certo. Tem gente que quer ser profeta. Tem gente que quer alcançar a posição. Mas ser cortado para caber no lugar não quer não, irmão. Vou te dar uma notícia. Só consegue chegar no capítulo 18 e enfrentar os profetas de Baal quem já passou pelo Querite. É cortar e deixar do tamanho certo. A Bíblia diz que quando ele chega no Querite, diz o texto que a água estava sacudindo de tanta água. Água tinha. E Deus mandou o garçom cuidar dele. O garçom não era comum, mas era provisão de Deus. O texto diz que o corvo levava a comida de manhã e o corvo levava a comida à tarde. E detalhe, carne fresca. Agora a pergunta é: da onde o corvo achava a carne se o país estava passando por uma escassez? Você entende isso, irmão? Está faltando na mesa do povo, mas o profeta está comendo na beira do rio. A pergunta é: da onde o corvo achava carne fresca para trazer de manhã e à tarde? Existem vários comentários, mas um dos comentários que eu achei muito bonito e quero compartilhar com os irmãos é: um dos lugares aonde possivelmente o corvo achou carne para levar para Elias foi na despensa do palácio de Acabe. Acabe querendo prender, matar Elias e o corvo pegando da despensa dele levando para o profeta. Porque se tem uma coisa que Deus não vai deixar é de cuidar de você e da tua casa. Mas eu quero dizer coisa para os irmãos. Tem gente, eu vou repetir, tem gente com tanto medo. Eu quero dizer uma coisa: se você tem que se preocupar, é só com uma coisa: teu nome está escrito no livro da vida. Porque eu vim aqui como homem de Deus profetizar, não é só no mês de maio na tua vida e na tua casa não. E se você crer, receba a palavra. Não vai faltar sapato nos teus pés, não vai faltar veste no teu corpo, não vai faltar o pão na tua mesa, prepara um glória, não vai faltar azeite sobre a
tua cabeça. Receba esta palavra. Alabachore calabai. Você crê nesta palavra, irmãos? Tem provisão de Deus para você. E vou dizer mais, não é só provisão na área financeira não, espiritual também. Porque Deus vai salvar a casa de alguém aqui. O diabo não leva a tua família, o vício não destrói teus filhos, o pecado não arrebenta a tua casa. Receba esta palavra. Alacanta labai. Só que tem uma coisa, irmão. Chegou uma hora que o ribeiro secou. Mas quando o ribeiro secou, Deus vira para o profeta e diz assim: Elias, levanta-te daqui e vai para Serepta, que é de Sidom, porque lá eu já tenho provido uma viúva para cuidar de você. Irmão, parece bonito, né? Quando você lê o texto e diz, Deus mandou o profeta ir para Serepta, porque lá já tem uma viúva que vai cuidar. Parece bonito, né? Mas ouçam o que eu vou te dizer. Deus estava trabalhando em Elias, para depois trabalhar através de Elias. Porque primeiro Deus tem que trabalhar em mim, para depois Deus trabalhar através de mim. Tem gente que quer ser, mas não passou no querite não, irmãos. Se Deus não trabalhar em mim, é provável que Ele nunca vai trabalhar através de mim. Pode pregar, pode cantar, pode dirigir culto, mas vai ser uma lata vazia. Não tem transformação, não tem arrependimento, não tem salvação. Porque se Deus não trabalhar aqui, Ele não vai trabalhar aí. Primeiro Deus trabalha em mim, para depois trabalhar através de mim. Lembra de Davi? Lembra de Davi? Davi um dia chega no profeta Natan e diz assim, eu vou parafrasear, meu irmão, a Bíblia é muito profunda, minha mente é muito rasa, me permita parafrasear. Davi um dia chega em Natan e diz assim, Natan, eu estou com vergonha de Deus. Por quê, rei? Porque eu moro em casa de cedro, e Deus mora em casa debaixo de cortina de lona. Eu estou com vergonha de Deus. O profeta perguntou, e o que você quer fazer? Ele falou, eu vou fazer uma casa para Deus. Irmão, qual é o profeta que vai profetizar o contrário, ouvindo o rei dizer que vai fazer uma casa para Deus? Tem que estar com o Wi-Fi ligado direto, irmão. Não pode nem pensar em cair o sinal. Mas o profeta virou e disse, faça porque Deus é contigo. Não é assim que diz o texto? Nota de rodapé, todo vaso vaza. Cuidado. Mas vamos para frente. Quando Natan chega em casa, Deus pergunta para Natan, de onde você vem vindo, profeta? Eu estou vindo da casa do rei. E o que o rei falou para você? Falou que vai construir uma casa para o senhor. E você falou o que para ele? Eu falei que ele pode fazer porque o senhor é com ele. Deus disse, quem foi que mandou você falar isso? Eu não falei nada. Volta lá e pergunta para ele quem é que está pedindo casa para ele. Volta lá e fala para Davi aonde ele leu que eu estou precisando de uma casa. Volta lá e fala para ele que inclusive a casa que ele tem, quem deu para ele foi eu. Então a casa não é dele, a casa é minha. Fala para ele que eu estou com saudade de quem ele era e não de quem ele é. Fala para Davi que eu estou com saudade de quando ele tinha harpa na mão e não cedro de rei na mão. Fala para Davi que eu estou com saudade dele quando ele se vestia de pele de animal e não quando ele está com veste de púrpura. Fala para Davi que eu estou com saudade dele quando ele tinha cheiro de canela na cabeça e não coroa de rei na cabeça. Fala para Davi que eu estou com saudade dele de quando ele tocava a harpa e o espírito maligno corria. Diga para ele que eu quero que primeiro ele seja, para que depois ele faça. Senhor, eu quero voltar nessa cidade, Jesus, mas receba a palavra. Eu não vou engolir fogo não, receba em nome de Jesus. Esse negócio de vir no culto, só fica sentado para ver o que vai dar. Ouve, acaba o culto, vai embora. Deus está dizendo, eu vou levantar um exército nessa cidade. Eu vou despertar crente nesta casa e o meu nome vai ser glorificado. Porque tem gente, preste atenção, tem gente que acha que sou o pastor, chama o pastor, isso é para o pastor, é para o pastor, chama o pastor, manda o pastor, eu profetizo. Tem crente aqui que vai perder sono,
porque Deus vai te chamar para conversar com você de madrugada. Ala canta, lá baixou. Se você crê, tu vai falar em línguas estranhas no volante do teu carro. Deus está mandando um avivamento para esta igreja. Calabanta lamanai. Deus está soprando o nome da igreja Adebrais de Pradópolis nessa cidade. Eu vou fazer, eu vou curar, vou libertar, eu vou salvar. Receba esta palavra. Ala canta labaixo, ala manto labai, ala caia labaixori calabahai. E canta, para lá, para lá, papapá. Olha, irmão, eu não posso engolir fogo, não. Dá licença, pastor Eurismar, mas Deus vai tirar mentira, Deus vai tirar fofoca, Deus vai tirar divisão, Deus vai tirar. Primeiro Deus vai trabalhar em você, para depois trabalhar através de você. Estou sentindo Deus aqui, irmãos. Oh, Jesus. Vou limpar. Eu vou limpar. Deus não vai te tirar da igreja, não. Deus vai tirar o que está sobrando aí, que está te atrapalhando de ver os céus abertos, de ver a glória dele, o nome dele ser glorificado através da tua vida. Eu vou tirar pornografia, eu vou tirar site que não deve, eu vou tirar palavra pesada dos lábios de crente. Eu vou passar na casa e eu vou te mudar. Receba esta palavra. Eita! Deus está dizendo, eu tenho vitória, mas eu vou trabalhar para a vitória chegar. O Espírito de Deus Santo. Ô pastor Eurismar, dá licença, mas eu tenho uma notícia aqui. Jesus vai dizer que odre velho não pode ser remendado com caixa nova, não. Jesus vai dizer que da mesma fonte não sai dois tipos de água, não. Não. Mas Deus vai mudar. Ó, pastor não muda, pregador não muda, profeta não muda, a esposa não muda, mas o dono da casa. É por isso que o hino diz assim, ó: há uma roda de fogo entre nós. Esta roda de fogo é Jesus. Há uma roda de fogo entre nós. Esta roda de fogo é Jesus. Quando Jesus começa a operar pecado aqui dentro, não pode ficar. Quando Jesus começa a operar pecado aqui dentro, não pode ficar, porque há uma roda de fogo entre nós. Alabachore calaba. Esta roda de fogo é Jesus. Há uma roda de fogo entre nós. Esta roda de fogo é Jesus. Quando Jesus começa a operar, frieza aqui dentro não pode ficar. Quando Jesus começa a operar, frieza aqui dentro não pode. Seja renovado nesta noite. Seja renovado nesta noite. Vamos para frente por causa do horário. Irmãos, Deus, preste atenção aqui, me ajuda a pregar. Deus estava trabalhando em Elias, para depois trabalhar através de Elias. Vamos no 3? Deus estava trabalhando para depois trabalhar através de. Por quê, pastor? Porque o capítulo 18 estava chegando. O horário não permite, mas quando você chegar na tua casa, leia o capítulo 18. Talvez você só ouviu falar, mas leia. Coma da palavra que tu vai ver o que está lá. Ele tem que se encontrar com os profetas de Baal. Para se encontrar com os profetas de Baal e ver fogo descer do céu, primeiro tem que passar pelo Querite, depois tem que passar pela Serepta. Porque enquanto Querite quer dizer cortado do tamanho certo, Serepta quer dizer a oficina do Eurives. Oficina do Eurives, irmãos, é onde o Eurives trabalha com a pureza do ouro. E detalhe, pode parecer simples, eu digo e repito, falar que Elias estava indo para ser cuidado por uma viúva. Parece simples e bonito, né? Mas para um judeu conservador, como provavelmente era Elias, isso era pesado demais. A história vai dizer, irmão, que todo judeu conservador, quando levantava de manhã, erguia as duas mãos para o céu e dizia: Jeová, eu te agradeço porque eu não nasci mulher, eu não sou estrangeiro, não sou viúva, eu te agradeço por isso. Quando Elias, Deus fala para Elias, vai para Serepta, Deus estava falando para Elias, vai para uma terra estrangeira, ser cuidado por uma mulher e ainda por uma viúva.
Era Deus trabalhando em Elias, para depois trabalhar através de Elias. Agora preste atenção no que eu vou dizer. Ele vai para Serepta. Serepta era um território pagão, fazia parte do território do Sidom, que era uma terra pagã. Então Deus manda um homem de Deus ir para uma terra pagã. Quando ele chega na porta da cidade, aí se cumpre o verso que nós lemos. Quando ele chega na porta da cidade, ele encontra uma viúva. Ele encontra quem? Uma. Aí ele olha para a viúva e diz assim: mulher, me dá um pouco de água. Ousado ele, irmão. Mas o texto diz que a mulher muito educada diz: pois não, senhor, eu vou buscar uma água para o senhor. Quando ela vai, que ela busca a água, que ela traz a água, diz o texto que ele olha para a mulher e fala assim: agora tu volta lá, faz um bolo para mim. E é exigente ainda, irmão. Ele diz: ó, faz para mim um bolo pequeno. Ainda escolhe o tamanho do bolo. Não precisa ser grande não. Me traga um bolo pequeno aqui fora. A mulher disse: ô, meu senhor, agora o senhor foi longe demais. Nós lemos aqui nessa noite, não é assim que está escrito? Ela diz: eu não tenho nada em casa, a não ser um pouquinho de farinha na panela e de azeite na botija. Aí o texto diz que ela fala assim: vistes tu que eu estou pegando 2 cavacos de lenha? Sabe por que ela disse isso? Ela estava dizendo assim: eu estou pegando só 2 pedacinhos de lenha, porque se eu aumentar o fogo é perigoso secar o azeite. É tão pouco que eu tenho que não dá nem para cozinhar direito. Então eu quero dizer para o senhor: a água eu tenho e lhe dei, mas o bolo não dá para dar não, porque eu só tenho um pouquinho de farinha na panela e de azeite na botija. Eu vou fazer um bolo sim, mas eu vou fazer para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e depois nós vamos esperar a morte, porque não temos mais nada. Mas o profeta não mudou não. O profeta falou: vai lá, volta e faz do jeito que a senhora falou, só que primeiro faz para mim e me traga aqui fora. Depois que a senhora fizer para mim, a senhora faz para a senhora e para o teu filho. Aí ele manda a mensagem: porque assim diz o Senhor, não vai faltar farinha na panela e nem azeite da botija, até o dia que Deus manda a chuva. Eita! Irmão, preste atenção. Sabe quanto, a Bíblia não fala, sabe quanto tempo essa mulher e o profeta com o menino foi alimentado por farinha, numa dieta de farinha e azeite? 1 ano e meio. 1 ano e meio ele fica na casa dela, tanto é que ela deu um quartinho reservado para ele. Já virou morador da casa. 1 ano e meio alimentado numa dieta de farinha e azeite. Agora a pergunta é: você já parou para imaginar? A mulher disse que tinha um pouquinho de farinha na panela e de azeite na botija. Quem sabe quando ela entrou dentro de casa, que ela abriu, ela falou: tem um pouquinho só de farinha na panela. Quem sabe quando ela abriu a botija, ela disse: e o azeite na botija está acabando, mas aquele homem falou, eu vou obedecer. Ela foi, fez, deu para o profeta. Agora você já parou para imaginar, irmão? Nos outros dias, a pergunta é: se estava escasso e ela era viúva, pobre, e quem chega na casa dela era um itinerante sem dinheiro, da onde veio a farinha e o azeite, irmão? Você já parou para analisar isso? Não tinha encanamento, não tinha um canal para abastecer. Só que a Bíblia me dá uma liberdade. Eu quero crer que quando ela deitava para dormir com os filhos, e o profeta ia dormir também, o anjo descia e dizia: farinha, azeite. Quem sabe ela levantava de manhã e dizia: olha, a gente fez a última porção ontem à noite e deitamos para dormir. Até ontem à noite não tinha nada. Quando ela abria, farinha. Quando ela abria, azeite. Ela fazia de manhã, fazia à tarde e dizia: ó, agora é sério, agora acabou. Mas quando ela ia deitar para dormir, farinha. Santo. Deus não vai deixar faltar. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos. Jesus me levou para Israel, pastor. Eu fui com R$50 para Israel. E achei que eu estava abafando, irmão. Pus R$50 no bolso, falei: seja o que Deus quiser, porque a passagem eu ganhei. Lá, se eu precisar, falei para minha esposa: vamos ficar 12 dias? Eu controlo. E esse 50, eu passo os 12 dias. A gente é da guerra. Quando chegamos lá em Tel Aviv, irmãos, nos hospedaram no primeiro dia na frente, num hotel de frente com o Mar Morto, com o mar Mediterrâneo.
Coisa de Deus. Só Deus para fazer isso. Catar um camarada com 50 conto e pôr lá na frente do mar. Quem estava hospedado comigo no mesmo quarto? Pastor Márcio Farias. Fomos juntos nessa viagem. Aí eu olhei para o pastor Márcio Farias, saímos no saguão do hotel assim, falei para ele: ô varão, eu vou falar um negócio para o senhor, mas o senhor não conta para ninguém. Eu acho que ele pensou, o pastor Isaías vai confessar alguma coisa aqui. Ele falou: não, pode falar, eu sou de segredo. Falei: você acredita que eu atravessei metade do planeta, estou no meio do deserto com R$50? Ele olhou para mim e falou: você está melhor do que eu só tenho 35. Tirou 35 do bolso e colocou na mesa assim, ó. Aí eu, para me crescer em cima dele, falei: eita, eu pensei que eu estava ruim, mas tem gente pior que eu. Ele olhou para mim e falou: mas a tua onça aqui não morde ninguém, meu amigo. Ela não vale nada aqui. Aí eu falei para ele assim: pastor, agora nós temos que se preparar, meu irmão. Ele falou: por quê? Eu falei: porque faz parte do pacote da viagem, o café da manhã e a janta. Mas e o almoço? E ele, estrategista, falou: varão, vou te falar uma coisa. Vamos caprichar no café. E o almoço deixa a Deus. Aí nós levamos a nossa malinha, chegava no café da manhã, tomava café no hotel, pegava umas frutas, colocava na malinha porque era permitido e levava fruta. No primeiro dia, pastor, chegamos num restaurante, eu entrei no restaurante, no lavabo para lavar as minhas mãos, uma irmã chegou em mim e falou assim: ô pastor Isaías, que alegria poder viajar numa caravana que o senhor está fazendo parte. Eu nem sabia que eu era tão querido assim, irmão. Eu olhei para ela e falei: ô irmã, obrigado. Ela falou: o senhor acredita? O meu marido ainda não é crente, vai se batizar no próximo batismo. Ele não ia vir na viagem, mas quando o pastor colocou a faixa dos pastores que ia vir e o rosto do senhor, ele perguntou para mim: o pastor Isaías de Catanduva vai? Vai. Não, se ele for, confirma. Se ele for, eu também vou. Pois tu acredita que o meu marido veio na viagem só por causa do senhor? Eu pensei: meu Deus, eu nem sabia que eu estava com esse bope todo. Aí ela falou assim: o senhor me dá liberdade de tirar uma foto junto eu, ele e o senhor? Claro. Saí do lavabo, encontramos ele, ela chamou ele. Quando nós se abraçamos, que tiramos a foto, ele olhou para mim e falou: pastor, eu admiro muito o senhor. E o senhor me permite eu fazer um convite para o senhor? Eu falei: se tiver no meu alcance, o senhor dá a honra de almoçar com a gente e eu te abençoar. Aí, para mim não deixar o meu amigo sozinho na guerra, falei: ah, mas duro que eu já combinei com o pastor Márcio e o pastor... Não, chama ele também. Varão, vem. Não tem tatu, não. Senta aí, obreiro. Chegamos à noite no hotel, em outro hotel. Quem já foi lá sabe o que eu estou falando. Cada dia você passa numa cidade e se hospeda num lugar. Chegamos à noite no hotel. Quando nós estamos jantando, um rapaz de São Caetano do Sul chegou em mim e falou assim: pastor, eu ia convidar o senhor para almoçar junto comigo, com meu filho. Só que quando a gente foi convidar, chegamos tarde. Já tinham convidado o senhor. Eu já quero fazer o convite hoje à noite para não correr perigo. O senhor dá a honra de almoçar com a gente? Vai alegrar os irmãos? Vai. Então, já que vai alegrar os irmãos, eu mal sabia que era a provisão de Deus, pastor. No segundo dia, almoçamos com aquela família. Quando chegamos no hotel, no outro dia, jantamos, entramos para o quarto. Olhei para o Márcio e falei: varão, faltam só 10 dias. 2 Deus já cuidou, falta 10. Ele olhou para mim e falou: eu continuo na mesma tese, capricha no café e deixa Deus cuidar do almoço. Se essa palavra falou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Deixe um comentário ou seu pedido de oração. Estamos juntos em fé. Permaneça firme, porque Deus é contigo. E não se esqueça de curtir e se inscrever. Isso é essencial para que essa mensagem alcance ainda mais vidas. Deus te abençoe poderosamente.